A internet está um pouquinho lenta, por isso que está demorando, tá? Professora, eu não entendi a A e a B. Que A e B? A e B da 59 que a gente vai fazer atividade. Mas a gente nem fez ainda, como é que você quer responder? Ai, 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 ai. Não, Você então já é fez? isso. Não, ainda não, é por isso que eu falei. Eu Não, então vamos lá, muita calma. Nessa hora a gente vai fazer junto, tá? Uhum. Para você Desculpa pelo entender. barulho aqui. Deixa só todo mundo entrar. Tá. Então, continuando lá na página 59, agora a gente já trabalhou, já fez o exercício 3, o exercício 4, os outros a gente já tinha feito na aula passada, certo? Tá tudo preenchido. Agora a gente está entrando em construção, ó, a palavra construção de figuras semelhantes no plano cartesiano, tá? Agora vocês já sabem o que é um plano cartesiano e agora a gente vai construir figuras, geralmente figuras geométricas, tá? Figuras geométricas dentro do plano cartesiano. Por quê? Como que a gente constrói? Exatamente com os pontos das coordenadas, que sempre começa com x e o segundo número é o y. Então, ele vai te dar um par ordenado, que você vai procurar o primeiro número referente ao x, o segundo número referente ao y. Então, deixa eu entrar aqui na apostila. Estão visualizando? Nada agora tá branco, né? Tô branco aí, agora apareceu. 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 Aí o plano cartesiano da página 59. E vocês estão vendo que agora ele só vai te dar o par ordenado do ponto A, par ordenado do ponto A. Ponto B, o par ordenado do ponto B. O C, o par ordenado do ponto C. E depois ele vai trazer o D, E e F. Então, o primeiro que nós vamos construir é o triângulo ABC. Ponto A, par ordenado 1 e 1, certo? 1 aqui no 1 em X e 1 aqui no 1 em Y. Olha aqui as duas linhas se encontrando. Isso quer dizer que se as duas linhas se encontram, o ponto é exatamente aqui. Certo? Acharam aí para fazer? Agora sim, Oi, professor. tá. Esse daqui é o ponto A. Nossa, que horrível. Ponto, Mas é para entender, professor. ponto A. Professora, aí faz uma bolinha igual a senhora fez, né? Oi? Aí faz uma bolinha igual a senhora fez, né? Isso, mas eu quero que escreva o ponto. Precisa colocar o ponto para ligar depois, tá? Tá. Coloquei o A. Esse daqui é o ponto A. Tá. Aí agora nós temos o ponto B. Deixa eu ver aqui. Luane, no ponto B, quem que é o X? Ó, ponto B tá aqui. Para ordenado 3, 1. Quem que é o X? Verdade. Luane não vai me responder? Eu posso? Não. Luane? Deixa eu falar. Maria Vitória, no ponto B. Quem que é o X, Maria Vitória? O 3.
O 3, a linha do 3 está aqui. Quem que é o Y? Então, o encontro das duas é aqui, ó. 3 e 1, o encontro das duas. Então, agora você coloca aí o ponto B. Opa! Que horrível! Ai, como é horrível mexer com isso. Deixa Cadê eu meu esperar lápis? melhor. Ô, Tá. prof, Não vou colocar o ponto não, vocês colocam aí, tá? Coloca aí o ponto B, tá? Professora, eu já fiz essa. Não entendi. Eu posso Eu já fazer fiz a da o A? A, B, C, D, E e F. Tira o risco aqui, faz favor, quem colocou? Não fui Sem eu. graça. O Eu posso ponto falar? C, Emily, fala para mim o ponto C. Quem que é o X? O primeiro? O 1? O 1 tá aqui. Quem que é o Y? O 3? Tá aqui, então. Ó. Agora é só ligar. Opa! É só ligar os pontos. Liga aí todos os pontos e você vai. Fala, Arthur. Desculpa, é que eu fui fazer o B, só que eu sem querer, achei que tava pra fazer o zoom, então eu sem querer fiz o risco. Então tá. Ó. Liga os pontos. Liga os pontos. E aqui. Formei um triângulo, certo? Esse é o triângulo ABC. Esse é o triângulo ABC. Triângulo A, B, C. Certo? Agora a gente vai construir o triângulo DEF. Ponto D. Renato, fala para mim. Oi. Onde que eu vou pôr o ponto D? No 4 e no 1. No 4. O 4 é onde? Que eixo? No eixo X. O 4 tá aqui e o 1 tá aqui. Então, o ponto é bem aqui em cima. Deixa eu tirar esse B daqui. Tirar o B daqui. Quatro e 1. Tá aqui. Aí o ponto E. Isabelle, fala para mim o ponto E. No X é quem? O 8. No 8. O 8 tá aqui. O 8 tá aqui no X, ó. X, 8. E o ponto Y, Isabelle? 1. 1. O 1 no ponto Y tá aqui, o 1 tá aqui. O encontro das duas retas é bem aqui. Thiago, e o ponto F? Onde que vai ficar? Fala para mim o número, eixo e o eixo. O eixo X vai ser no 5 e o eixo Y vai ser no 4. Não, ao contrário? A gente sempre fala o eixo X primeiro, Thiago. O primeiro número que vem é sempre o X, o segundo número é sempre o Y. Se você fizer o contrário, então a gente vai errar o ponto. Então, 4 tá aqui, 4 no X, ó. O 4 é no X e o 5 é no Y. O 5 no Y é esse daqui. O encontro das duas linhas, ó, bem aqui, tá vendo, ó? 4 e 5. Agora eu posso traçar, as retas.
esse aqui, ligo os pontos. Só que vocês não podem esquecer de colocar aí os pontos, tá? Porque se não colocar, depois fica complicado. Aqui, ó, esse daqui é o B. Esse daqui é nós achamos o primeiro, é o D. Depois a gente achou o ponto E. E por último, nós achamos o ponto F. Nossa, que F horrível. Tá? E aí, nós construímos duas figuras no plano cartesiano. Sim. Tá travando? Estão me ouvindo? Tá travando demais. Tá, né? A internet está ruim. Internet. Não tá travando. Não? Tá me ouvindo? Sim. Ah, então vamos lá. Nós construímos dois triângulos. Dois triângulos no plano cartesiano. Aí a pergunta A está falando assim: quanto à medida dos lados, como podemos classificar o triângulo ABC, ó, triângulo ABC, e o triângulo DEF, DEF. Na aula passada, a gente relembrou algumas coisinhas que a gente viu no último capítulo, inclusive sobre triângulos. Triângulos, quando eles têm todos os lados iguais, são chamados de... São três classificações. O triângulo que tem todos os lados congruentes são iguais. O triângulo que tem, por isso que eu falo, anota. Mas parece que estou falando para as paredes. O triângulo que tem todos os lados congruentes ou iguais, que triângulo que é esse? Equilátero. O triângulo que tem... Podiam aproveitar para anotar, né? O triângulo que tem todos os lados diferentes... Alguém lembra o nome dele? Escaleno. Escaleno. E aí nós temos o triângulo que tem dois lados que são iguais. Qual que é o nome dele? Isósceles. Obrigada, Igor. Agora, olha esses dois triângulos que nós construímos. Estão vendo os dois triângulos que a gente construiu? O triângulo ABC, olha aqui. O triângulo ABC, esse lado aqui, entre o A e o C, ele tem dois quadradinhos. E entre o A e o B, também tem dois quadradinhos. Ele tem esses dois lados aqui, são iguais. Como que eu classifico um triângulo com dois lados iguais? Isósceles. Então, aqui o triângulo ABC é um triângulo isósceles. ISOS, isósceles. É IOSCELES, isósceles. Agora, o triângulo DEF. Esse triângulo é equilátero, escaleno ou isósceles? Ele é isósceles também? Isósceles também, porque esse lado aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 unidades. E esse lado, 1, 2, 3, 4 unidades. Uhum. São dois lados iguais. Agora, também na última aula que nós falamos sobre triângulo, eu falei também que quando o triângulo ele é formado, que ele tem um ângulo reto, que triângulo que ele é? Triângulo que é o quê, prof? Ele, quando ele tem, ó, esse daqui não é um ângulo reto? Uhum. É. Aqui também não é um ângulo reto?
Sim. Ângulo reto é quantos graus? 90? 90. Ângulo reto. Ângulo reto tem 90 graus. E quando um triângulo tem um ângulo reto, ele tem um ângulo reto, que triângulo que é esse? Triângulo retângulo, isso mesmo. Então, o triângulo ABC, tá vendo que ele tem um ângulo reto? Então, ele é um triângulo retângulo. E o triângulo DEF também tem um ângulo reto aqui, ele é um triângulo retângulo. Ok? Sim. Anotaram aí? Anotou, Ronaldo? Eu anotei. Sim, sim. Tá. Então, a letra A, os dois triângulos são isósceles. Na letra B, os dois triângulos são retângulos. Agora, a letra C. O que é possível observar em relação à medida dos lados do triângulo ABC e DEF? Fala para mim, em relação à medida, o que vocês estão enxergando aí? Como assim? Que um Os é dois maior do que triângulos. o outro. Um é maior que o outro. Bom, mas quanto maior? Olha o lado. Olha o lado. O lado de um tem quantos quadrados? E o lado do outro? Olha, 3. um tem... Não, é 2 quadrados a mais. Um tem 2 e o outro? 4. 4. 4 é o que do 2? Dobro. O dobro. Então, o triângulo DEF é o dobro em relação à medida do ABC. O triângulo DEF é o dobro da medida do triângulo ABC. Precisa repetir? Ô, professora, qual que é a ABC da B? O quê? Qual que é a ABC da D, da B? Eu falei que os dois são retângulos. O ABC e o DEF são triângulos retângulos. Não, professor, eu tô falando da B. Você não está perguntando aqui na letra B, essa daqui? Não, é a segunda. Aqui, ó. Não é essa daqui que você está perguntando? Isso. Triângulo retângulo. Ah, As duas, o ABC e o DEF, são triângulos retângulos. Na letra A, o ABC e o DEF são triângulos isósceles. E na letra C, o triângulo DEF é o dobro da medida do triângulo ABC. Certo até aqui? Entendido? Olha só, esse exercício aqui, ele pede para fazer a ampliação numa folha de papel quadriculado. E nós não temos, eu não posso pedir para vocês providenciarem, comprarem, porque faz parte do material de vocês, está lá na escola. Para pedir para ir lá na escola também para buscar uma folha de papel quadriculado, também fica complicado. Então, nós vamos pular esse exercício aqui, tá? Mas podendo, a gente volta para fazer, porque a gente precisa, para fazer ampliação, você tem que ter um papel quadriculado igual a esse, e se, por exemplo, se é para ampliar, aqui tem os pontos cartesianos, ó. Então, o ponto A, ele vai ser o 12 e o 8, vai ser diferente, vai ser bem maior o desenho. Então, a gente precisa de uma folha para passar esse desenho para ela com esses pontos aqui, com esses pares ordenados.
Então, não dá para a gente fazer no caderno, porque até quadricular tudo, e aí mesmo assim, mesmo você quadriculando o caderno, não vai ficar exatamente perfeito como uma folha quadriculada, tá? Para a gente encontrar os pontos. Então, a princípio, a gente vai passar esse exercício aqui, mas a gente tem outros exercícios aqui para a gente trabalhar a mesma coisa. Olha só, esse exercício aqui tem 3 figuras. Que figura que é essa, pessoal? Retângulo. Retângulo. Tá vendo aqui que essa figura aqui é a figura original? Essa é a principal figura, que é o retângulo A, B, C, D. E ele tem uma outra figura aqui menor. Essa figura menor, ela é o retângulo EFGH. Observem que ela tem a quantidade dela. Vamos pensar aqui, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Olha só. Aqui a altura, aqui é a altura, tá? A altura e aqui largura. Quantos quadradinhos tem de altura no retângulo original? 3. Diminuir nesse outro retângulo aqui, o EFGH, tem quantos? 2. Tem 2. Quantos diminuiu? 1. Quantos quadradinhos tem aqui no comprimento? 6. E aqui? 4. Olha só, aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui tem 6. 6 é o dobro de 3. Aqui tem 2 e aqui tem 4. 4 é o dobro de 2. Então, as medidas são compatíveis. Da mesma forma que tem a figura original, a mesma figura, ela foi reduzida. Quando você pega a mesma figura e diminui o seu tamanho, porém assim, para ser uma redução, tanto a altura quanto a largura tem que diminuir igual. Se uma diminuiu metade, a outra também vai diminuir metade, tá? Então, quando elas sofrem a redução, fazendo na mesma proporção altura e comprimento, ela é uma redução. Agora, observa aqui. Quantas unidades, quantos quadradinhos nós temos na altura? 6. 6 quadradinhos. Aqui tinha 3 e foi para 6. Quantos quadradinhos nós temos no comprimento? 12. 12. Aqui tinha 6 e foi para 12. Concordam comigo que dobrou a altura e dobrou o comprimento? Sim. Se dobrou tanto a altura quanto o comprimento, então é uma ampliação. Então, nós temos 2 situações aí. Nós temos na figura original, nós temos 2 situações. A gente pode reduzir e a gente pode ampliar. A redução e a ampliação têm que ser proporcionais. A mesma quantidade que diminui na altura tem que diminuir no comprimento. E vice-versa. A mesma quantidade que aumenta na altura tem que aumentar no comprimento. Depois disso dito, temos o Professora, não exercício. entendi. Ó, você tem uma figura original. Para reduzir, aqui tinha 3 e aqui foi para 2. Aqui tinha 6, aqui foi para 4. Proporcional. Porque aqui tem 3 e aqui tem 6. Então, é o dobro da altura. Aqui tem 2, aqui tem 4. É o dobro da altura. Então, reduziu, mas reduziu proporcionalmente, tanto no comprimento quanto na altura. Aqui tem 3 e aqui tem 6.
Aqui tem 6 e aqui tem 12. Aumentou, ampliou e ampliou igual. Dobrou a altura e dobrou o comprimento. Então, é a mesma figura, porém, ela ampliada e ela reduzida. Ampliar é você aumentar a figura na mesma proporção. O que aumentar na altura tem que aumentar no comprimento. O que diminuir na altura tem que diminuir no comprimento. Se não for proporcional, a gente não chama de ampliação e nem de redução, porque não serão figuras semelhantes. Para ser semelhantes, a figura é a mesma, porém elas são proporcionais. Ou reduziram a metade, ou aumentaram o dobro, ou reduziram a quarta parte, mas reduziu tanto a altura quanto o comprimento. Nós temos aqui a figura, nós temos 2 retângulos, ó. Esse retângulo maior é o OKLM, ou KLMO. E temos o RSXT, essas 2 figuras. E aí tá perguntando assim na figura A. O retângulo RSXT, ó, RSXT, o retângulo RSXT não é uma redução de KLMO. Por quê? Quem consegue enxergar aí por que não é uma redução? Ó, vocês estão vendo que as figuras são parecidas. Aí você pensa, esse quadrado, esse retângulo menor, ele é redução do retângulo menor. Mas está falando aí na apostila que não é uma redução. Não é uma redução por quê? Onde que está o erro? Porque não duplicou o mesmo valor que tem no... Isso, e aonde que você enxergou isso? Porque ali no RST tem o 2 de altura e 3 de largura. E no OMKL tem 4... A LMO? Tem 4 de altura e 7 de largura. Isso. Então, olha só. É isso mesmo, Maria Vitória. Você tem 4 de altura. Ele reduziu a metade no RSXT. Ele tem quanto de altura? 2. Então, é metade, certo? Metade. Se ele diminuiu a metade na altura, ele tem que diminuir a metade no comprimento. Qual que é o comprimento da figura original? Quantas unidades? 3. Não. Comprimento. Comprimento. Do 0 até aqui, 7. Qual que é a metade de 7? Metade de 7, 3? 4,5. Não, 3,5. 3,5. 3,5. Quantos quadradinhos tem aqui? 3. 3. Está correto? Não, Não. Quanto que tinha que ter? 3,5. 3,5. Então, 3 por isso que não é uma redução. Porque para ser uma redução, se a altura diminuiu metade, o comprimento também tem que ser metade. Tem que ser 3,5, porque a metade de 7 é 3,5. A metade de 4, 2. Aqui tá certo. Agora, se aqui é 7, metade de 7 é 3,5. E aqui só tem 3. Por isso que isso daqui não é uma redução. O retângulo RSXT não é uma redução. Por quê? Porque ele deveria... Porque...
ele deveria ter 3 quadradinhos e meio de comprimento. Professor, repete para mim, por favor, porque eu não entendi. Por que que ele não é uma redução? Porque ele deveria ter 3 quadradinhos e meio de comprimento. Agora vocês vão fazer, anotaram aí? A letra B, construa o retângulo correspondente de acordo com as medidas reduzidas na metade. Ó, fazer o retângulo correto. Se aqui tem 4, vocês vão fazer um retângulo com 2 de altura. Se aqui tem 7, vai fazer um retângulo com 3,5 de largura. Então, vocês vão fazer um retângulo aqui. Ó. Onde, professor? Aqui, bem aqui, ó. Se ele tem 4 de altura, a metade é 2. Então, 2 quadradinhos. Se ele tem 7 de largura, qual que é a metade de 7? É 3 quadradinhos e meio. Então, 1 quadradinho, 2, 3 e mais a metade de 1. Aí é só fechar. Pronto. Tá? Agora, observa a diferença desse retângulo para o retângulo de baixo. Tá vendo como é diferente? Por isso que esse retângulo aqui, RSXT, não é uma redução. Ele não é semelhante ao primeiro. Vamos lá. Feito? Podemos continuar? Sim? Então tá. Já fizeram o retângulo aqui? Fizeram o retângulo? Uhum. Luane fez o retângulo? Tem jeito, ela me responde. Arthur fez o retângulo? Ué, Sim. Luane, você tá na sala? Professor, não deve estar nem escutando. Luane, você tá na sala? professor, alguém falou. Caiu uma coisa. Difícil, Luane, viu? Difícil. O O Ronaldo caiu. Ronaldo caiu. Eu vou pegar minha. Então, vamos lá. Ronaldo está tentando voltar. Continuando aqui, nós temos um exercício que é bem interessante. Agora, a gente já trabalha diretamente com os pares ordenados, tá?
vocês têm aqui o plano cartesiano, tem os pontos localizados, as coordenadas localizadas, e os pontos vocês vão colocar os pares ordenados aqui. Tá vendo que os pares ordenados vêm entre parênteses e tem uma vírgula para separar, certo? Então, vamos lá. Arthur, fala para mim quais são as coordenadas do ponto A, o par ordenado do ponto A. Ponto A tá aqui, ó. Ponto A tá aqui. É o 6. 6 e quem? 6A seria. Hã? Você passa, é 6. Ó, Arthur, 6 no X. Eu tinha falado 6 e 6. Você falou 6 e 6 no Y. Eu tinha falado isso. Então tá. Eu não ouvi. Mas tá bom. É que eu falei o 6 muito baixo. Desculpa. Eduardo, fala para mim o ponto B. Tá. 6 e 0. 6 e 0. Muito bem. Emily, fala para mim o ponto C. O C, deixa eu ver. 4. 4 e 6? 4 e 6. Henrique, fala para mim o ponto D. O ponto D é 2 e 0. Ótimo, muito bom. Igor, fala para mim o ponto E. É 0 e 6. Ótimo, perfeito. 0 e 6. Isabelle, fala para mim o ponto F. 3 e 3. 3 e 3. Perfeito. Leonardo, fala para mim o ponto G. 6 e 5. 6 e 5. Muito bom. Luane, fala para mim o ponto H. Luane, fala para mim o ponto H. Maria Vitória, fala para mim o ponto H. 1 e 3. 3 e 1. Não. 1 e 3. Cuidado. Já posso falar a última? Não. Renato. Deixa eu falar, não falei. Renato, qual que é o ponto I? 4 e 0. 4 e 0. Anotaram aí os pares ordenados? Aham. Tá. Prof, Oi. a Lone não está. Eu falei agora, eu também acho. Eu falei com ela lá no grupo e ela disse que eu tô bugada. O Mas eu Ronaldo acho que tá não sou eu pedindo que tô pra bugada. entrar. Do negócio dela. Tá pedindo pra entrar. Tá aparecendo, mas deixa eu ver. Não tá aparecendo o Ronaldo para entrar. Não sei se também faz, porque toda vez o negócio para de funcionar para ela, né? Não tá aparecendo o Ronaldo. Fala para ele entrar de novo, tentar de novo, sair e entrar de novo, porque ele não tá aqui no Zoom. Não tá pedindo, mas o Zoom faz o seguinte, o Zoom tá acabando, tá? Então eu vou fechar essa aula e todo mundo entra, mas deixa só fazer aqui, terminar esse exercício.